já conectando aí e interessado nesse, nesse tema que a gente vai fazer um repeteco aí. E espero que todos estejam ouvindo, já tem alguns dando retorno ali. Então, eu vou prosseguir aqui. Então, nossa ideia de hoje é falar um pouquinho sobre Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos. E esse é um resumo do livro de minha autoria, que se chama Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos. E o objetivo desse nosso bate-papo é conversar um pouquinho, trocar uma ideia de como mudar aí a maneira de pensar em projetos, de gerenciar projetos, e com grande base no conteúdo do livro, com a diferença que esse webinar de hoje ele vai ser num formato fast session, ou seja, vai ser uma apresentação mais rápida, onde a gente eu vou só fazer uma introdução inicial e vou abrir para perguntas para vocês, para a gente bater um papo mesmo, tentar responder algumas perguntas, algumas dúvidas aí. Como a gente deu um webinar completo há poucas semanas atrás, acho que não deu nem um mês atrás, e foi bem bacana, teve bastante procura. Só que nós tivemos um probleminha na conexão no dia, e aí nós conversamos, eu com o pessoal da Project Builder, e a gente resolveu lançar esse webinar de hoje, nesse estilo Fast Session, para o pessoal assistir a palestra gravada, que está disponível na Project Builder também. Espero que a maioria de vocês tenha assistido. E aí hoje a gente marcou de se juntar de novo para bater um papo e para poder conversar um pouquinho com quem não pôde estar presente aquele dia, ou até quem pôde, mas não conseguiu tirar dúvida, não conseguiu fazer alguma pergunta. Então, esse vai ser o nosso formato de hoje. Eu devo falar mais ou menos uns 10 minutinhos, 15 minutos no máximo, e depois a gente bate um papo. Eu vou abrir para perguntas de vocês, mais aí em torno de 15 minutos a 20 minutos, ok? Então vamos lá. De maneira geral, no último webinar que a gente fez, eu apresentei o porquê dessa união entre Scrum e PMBOK, como que surgiu, né, os benefícios, como aplicar essa união. E de maneira geral, eu coloquei esse slide, ou essa justificativa, como sendo um dos porquês dessa abordagem de união, dessa abordagem mista do Scrum com PMBOK funcionar, que é a blindagem da sprint, ou o que eu gosto de chamar sprint blindada. Então, se a gente observar aqui no centro do slide, a gente tem o ciclo da sprint, aonde, deixa eu até trocar a cor aqui, aonde aqui dentro a gente tem os papéis do Scrum e o backlog aqui, e esse backlog e esse time Scrum, ele fica blindado, ele fica trabalhando ali no Scrum, ele fica produzindo entregas, ele fica produzindo valor, ele fica buscando entregar o valor esperado pelo cliente. E a ideia da sprint blindada é o que acontece aqui dentro da sprint não tem interferência, não fica, não é afetado pelo que acontece fora. Ou seja, né, de uma maneira geral, o time trabalha no dia a dia, coloca a mão na massa e constrói um produto, desenvolve o produto, e a gente tem por fora aqui um escudo protetor, né? Uma analogia aí
a um escudo protetor, aonde nós temos o GP trabalhando aqui fora, ou seja, protegendo o time Scrum, protegendo a sprint, e esse GP faz contato com o cliente, faz contato com fornecedores externos, e a gente pode ter, inclusive, vários GPs ou um time de gerenciamento de projetos atuando aí e, e fazendo um relacionamento com o cliente, fazendo um relacionamento com fornecedores externos e levando para dentro da sprint, levando para o time apenas o que realmente importa para o time. Muitas vezes essa comunicação é feita com o Product Owner. O Product Owner também faz essa comunicação, esse relacionamento com o cliente. Vocês podem ver ali na setinha que ele é o único que se comunica com o cliente lá fora. Né? Então, ele é o único que vai no cliente e externamente. Então, é lógico, a gente pode ter o cliente indo dentro da nossa sprint, o cliente participando de cerimônias, o cliente colaborativamente contribuindo para a sprint. Então, nesse caso, ele já vai estar atuando na sprint de forma consensual, o time atuando com o cliente, por exemplo, em reuniões de revisão, reuniões de retrospectiva. Porém, quando o time está desenvolvendo, quando o time está durante a sprint, no meio da sprint, não há essa interferência externa. Então, por mais que a gente traga para esse contexto, por mais que a gente traga para o contexto do ágil, para o contexto do Scrum, um gerenciamento tradicional, ou algumas técnicas, algumas ferramentas do gerenciamento tradicional, essas ferramentas, esse gerente de projeto, esse cliente ou outros stakeholders envolvidos com o projeto não chegam até o time Scrum, não interferem no trabalho do dia a dia do time Scrum. E o vice-versa também é verdade, ou seja, o time Scrum não interfere no trabalho do GP. O GP fica lá no escudo, o GP fica no seu relacionamento, nas suas comunicações, em algumas documentações formais, em alguns relatórios, em alguns controles específicos de gestão, de macrogestão, e o time não precisa ir lá nem interferir e nem ser acionado para fazer tarefas que não correspondem ao time, deixando de como responsabilidade do GP fazer as tarefas de gestão. O Paulo está perguntando sobre como aumentar a tela do slide. Boa pergunta, Paulo. Para mim está grande aqui, eu não sei se teria que fazer alguma coisa para aumentar o tamanho. Talvez seja na sua tela. Mas vamos lá. Então, quando a gente começa a entender melhor essa sprint blindada, e quando a gente consegue observar que existe esse ciclo de Scrum mais PMBOK, ou seja, a sprint está junto com o ciclo de vida de projeto segundo o PMBOK, a gente trabalha de uma maneira integrada, a gente trabalha de uma maneira única, a iteração, né, ou seja, a sprint. Então, eu tenho as sprints rodando e tenho pendurados, como vocês podem ver nesse slide, os processos do guia PMBOK. Processos tradicionais que a gente pode utilizar ao longo de projeto, sendo necessário, sendo solicitado pelos clientes ou como requisito ou como necessidade interna da empresa fornecedora. E então a gente pode fazer vários trabalhos de planejamento, de monitoramento e controle, encerramentos formais, como a gente pode observar brevemente nesse slide, e com uma característica que
que eu gosto de comentar sempre, que é pendurando ou não, né? Ou colocando ou retirando os processos conforme necessidade. Então, se a gente observar essas caixinhas aí, e a gente pegar a caixinha, as duas caixinhas mais vermelhinhas ali no centro da sprint, né, que é de execução da sprint, a gente pode colocar ou não aquele processo, por exemplo, de conduzir as aquisições. Se eu tiver no meu projeto alguma necessidade, algum requisito de compra de equipamento ou contratação de fornecedores, eu posso pendurar esse processo no meu ciclo de projeto ágil. Tá? E se eu não tenho, eu simplesmente desconecto ele e não executo ele em um projeto específico. Ok? Então, sempre com o objetivo de, se eu preciso, se é útil, eu aplico. Se não, eu retiro e com isso eu evito aí desperdício, eu evito realizar processos que não são realmente úteis para o meu projeto. Ok? Então, mais legal do que esse, esse ciclo aqui, com processos destacados, né, com grupos de processos destacados ao longo do ciclo, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, onde a gente tem reuniões diárias, a própria reunião de revisão, retrospectiva e encerramento. A gente tem esse outro slide que é bem bacana, que é um painel de controle, onde a gente pode aplicar na prática realmente essa combinação, né, essa união do Scrum com o PMBOK no dia a dia de projetos. Então, qual que é o objetivo desse painel de controle? É a gente realmente orientar o time e nos orientarmos também de que momento fazer as coisas, que momento eu preciso realizar um processo, que momento eu preciso documentar algo, que momento eu preciso avançar e o que, né, como sugestão, claro, o que eu posso fazer em cada momento desse. Então, ilustrando aqui, comentando um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, então vocês podem ver que aqui ao centro nós temos o nosso ciclo Scrum PMBOK, né, a nossa sprint com os nossos grupos aqui de processos ou etapas a serem realizadas, né? Então, mais uma vez, iniciação, planejamento, são os amarelinhos, etapas de planejamento, vermelhinho, execução, o cinza, monitoramentos e controles, e os rosinhas aqui no final, as fases de encerramento. E então, olhando esse fluxo, nós conseguimos fazer uma ordem cronológica e sequencial do nosso projeto, sempre observando uma iteração, ou seja, uma sprint. Então eu vou dar essa volta do, do passo 0 ou do passo 1A até o passo 8 a cada sprint, ok? Para a gente sempre ter em mente a questão de iteração, ciclos curtos e repetitivos, né? Não fazer ao longo de todo o projeto. Então aqui a gente pode observar que no 1A eu tenho o meu início de projeto. Eu tenho meu TAP e eu tenho as documentações e as visões iniciais para eu iniciar um projeto. Justificativa, benefícios, requisitos, já stakeholders chaves, se eu já os tiver, né? Essa parte zero aqui é apenas um modelo de como eu poderia elucidar uma visão de produto, requisitos macro, um escopo macro, ok? O 1B aqui é uma forma de eu mostrar a equipe do projeto, ok? O
O passo 2 aqui é muito bacana porque poderia ser o nosso plano de projeto, só que de uma forma bem dinâmica, bem ágil, com post-its na parede, definindo como é que a gente vai fazer o nosso projeto acontecer, como é que a gente vai gerenciar escopo, tempo, cronograma, custos, sempre olhando para a visão da nossa sprint. Então, se eu vou trabalhar sprint, eu sei que eu vou ter a minha reunião de planejamento da sprint. Então, se eu tenho minha reunião de planejamento da sprint, eu já sei que nessa reunião, por exemplo, eu vou tratar escopo, ok? Dessa reunião também vai sair informações para eu montar meu gerenciamento de tempo, meu cronograma. Então, eu já começo a montar como o meu projeto vai ser executado, né? Já que no passo 3, a gente tem como começar a organizar as nossas entregas. Então, eu preciso fazer um planejamento da minha entrega, uma release planning, e aí eu começo a trabalhar na minha visão do produto, da entrega, eu começo a trabalhar no meu backlog da entrega, cronograma macro da entrega, e aí eu posso partir aqui para o passo 4, aonde eu faço o meu planejamento da sprint. E aí a gente pode quebrar, né, em planejamento da sprint 0, planejamento da sprint 1, 2, fazendo etapas quebradas, como preparar a sprint, depois fazer o entendimento do backlog, o planejamento, a separação do backlog da sprint, e por fim fazer as estimativas e os planejamentos das atividades, né? E aqui a gente também tem um task board. Então, aqui eu já começo a ter histórias, tarefas e fazer o controle dessas tarefas, ok? Aqui vocês podem ver que a gente tem um quadrinho de riscos, está bem pequenininho, né? Mas a gente consegue observar que aqui a gente tem um quadrinho de riscos, aqui a gente tem um quadrinho de itens não previstos, para a gente também fazer um monitoramento aí de riscos, do quanto a nossa qualidade está funcionando bem ou não. Já passando para o nosso monitoramento e controle, falando de reunião diária, aqui em cima, a gente já começa a preencher os nossos gráficos de burn down. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui em cima no 5B e 7B o nosso burn down do projeto, e aqui no 5A, 3 gráficos de burn down que representam as sprints. E aí a gente consegue trabalhar mais de uma sprint ao longo do projeto, atualizando esses burns down e podendo aí acompanhar por sprint, né, com o objetivo da sprint, com burn down da sprint e também ajudando aqui na alimentação do burn down do projeto. Vindo aqui já para a parte final da sprint, reuniões de revisão e retrospectiva, a gente tem condições de alimentar o nosso quadro de maturidade organizacional, as nossas mudanças ou não conformidades, como a gente pode falar também, né, nossos bugs aí, se falando de sistemas, né? Então, se a gente faz uma reunião de revisão, a gente alimenta o nosso quadrinho aqui de não conformidades, para o time jogar essas não conformidades. Vou até trocar a cor aqui. O pessoal jogar as não conformidades aqui para o quadro e trabalhar em cima do quadro. E quando a gente faz uma reunião de retrospectiva, a gente joga as nossas melhorias ou necessidades de melhoria para o nosso quadro de maturidade organizacional. Chegando também a jogar lições aprendidas, né? Especialmente quando a gente faz aqui um encerramento formal ou informal de uma fase, gerando backlog de produto, né? Gerando incremento de produto, e a gente gera também lições aprendidas aí
para serem aproveitadas nas próximas sprints. Aqui embaixo no 7A a gente tem um checklist para a gente acompanhar aqui o que a gente já fez na sprint ou não. Pode ser um quadro interessante para se preencher em determinados tipos de projeto. Né? A gente pode ter etapas a cumprir e é interessante a gente deixar evidente aí para todos o que já foi cumprido e o que não foi cumprido. E essa área aqui, na verdade, é uma área que eu uso bastante em treinamentos para a gente evidenciar registros de documento do projeto. Então, aí já na prática a gente tem desse quadro, porque a gente normalmente vai ter um armazenamento, já vai ter um repositório de documentos digital, né, ou na nossa rede, ou em sistemas de gerenciamento de projetos. Então, essa área não há necessidade, a não ser se for de interesse também demonstrar alguns documentos que são utilizados, mas a ideia desse quadro 8 permanecer aí é para o passo ficar evidenciado, para o passo ficar como lembrete aí para todos que esse é o momento de arquivar documentos, né, de formalizar algumas etapas de encerramento, e é interessante ter esse quadro 8. E o que a gente pode fazer aqui também nesse quadro 8 é colocar informações sobre onde os documentos do projeto estão, né, listando aqui caminhos de rede, caminhos de sistemas, ou arquivo, né, pastas, diretórios, enfim, aonde que os documentos oficiais do projeto podem ser encontrados. Também é bem bacana ficar evidente aí para o pessoal. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, pessoal, para não me adiantar, para não ocupar muito o tempo e deixar aberto aí a perguntas e questionamentos de vocês. Senão eu vou acabar falando e a gente vai ficar sem tempo. E o Anderson ali perguntou se é possível a disposição desse modelo preenchido e também em branco. Em branco, nós temos, Anderson, até o Cássio aí jogou o link aí para vocês pegarem. Vocês podem fazer um download do quadro em branco. Esse quadro ele está num tamanho de papel A0, então vocês podem pegar esse arquivo que está disponibilizado aí no link que o Cássio copiou, colou, e em qualquer gráfica, pedir para imprimir num papel A0, ele cabe certinho. Aqui em Floripa, pelo menos, a gente consegue imprimir aí por de 3 a 7 reais a impressão branco e preto. E a impressão colorida um pouquinho mais caro, em torno de 10 a 15 reais, depende da gráfica. Tá? E eu tenho alguns modelos aí de quadro preenchido, principalmente de treinamento, que eu realizo de workshops. Eu tenho algumas fotos, eu posso disponibilizar para vocês, posso até colocar nesse mesmo link aí que o Cássio, que o Cássio colou aí, que realmente é um repositório para compartilhar documentos com vocês. Eu posso colocar alguns exemplos tirados de treinamento nesse, nesse diretório, ok? A Ângela está perguntando ali. Bom, Ângela, eu tenho vários contatos. No final eu vou até colocar alguns contatos ali. E pode, pode falar comigo basicamente pelo www.fabiocruz.com.br e contato@fabiocruz.com.br também, ok? E a gente pode trocar bastante figurinha aí sobre a utilização aí do Scrum e do PMBOK e desse quadro também.
Boa pergunta ali, Marco, a questão do cronograma das atividades com as sprints, né? Questões de custo, sequência, alocação de recursos, etc. Perfeito. Ah, eu tenho um conceito que eu tenho aplicado muito e eu tenho mostrado bastante aí também palestras, treinamentos e consultorias especialmente, é o que eu chamo de cronograma ágil. Então, basicamente, né, conceitualmente, que tem bastante coisa para falar a respeito desse tema, mas para ser um pouco breve, o que é um cronograma ágil? Primeiramente, a gente esquece aquela ideia de cronograma longo, extenso, com dezenas, milhares, aí, ou centenas, né, de atividades. A gente faz um cronograma macro. O que seria um cronograma macro? O que seria um cronograma ágil? Né? A gente se baseia na sprint. Então, o meu item pai é a sprint. Meu item filho, meu item de menor tamanho do meu cronograma são as minhas histórias. Eu não detalho o cronograma mais do que as histórias. E com isso, eu não necessariamente também preciso colocar os recursos no meu cronograma, ou melhor dizendo, né, as pessoas, os profissionais que vão trabalhar nas histórias. Eu posso colocar o time, ou eu posso colocar as pessoas, mas todas elas na história. Então, se eu tenho um time de 5 pessoas, eu vou colocar a minha sprint, as minhas histórias, e em cada história eu vou colocar as 5 pessoas, porque eu sei que as 5 pessoas vão trabalhar ao longo da minha sprint toda. As tarefas ligadas às histórias ficam no quadro, ficam no Kanban. Então, apenas lá no Kanban eu tenho minhas tarefas e o time vai controlando diariamente as tarefas no quadro. E a atualização do cronograma, ela só acontece quando a história for finalizada. Enquanto a história não for finalizada, eu tenho duas opções. Ou eu não mexo na situação, no percentual de progresso da minha história. Eu considero que eu só vou avançar, só vou considerar avanço quando a minha história estiver concluída, né, seguindo bem o conceito ágil de avanço de projeto, né, de produto. Então eu tenho 0% e eu tenho 100%. Ou a gente trabalha com zero, é que ela não foi iniciada, a sprint dela não iniciou ainda. Quando a sprint iniciou e alguém está trabalhando na história já, a gente joga um 25% só para ilustrar que essa tarefa está em andamento. E quando ela termina, a história, né? Quando ela termina, ela vai para 100%. Ok? Então é basicamente isso. Com esse formato macro, eu consigo controlar normalmente custo, porque as pessoas vão. Se eu faço um controle de horas trabalhadas no cronograma, as pessoas lançam simplesmente na história, o trabalho que elas realizaram fica na história. Então eu vou ter um time inteiro lançando ali as atividades em uma história ou algumas histórias. Eu faço meu controle de custo normalmente. Se eu tiver uma ferramenta que faz isso para mim, melhor ainda. E conforme o pessoal vai lançando horas, eu já vou vendo quanto que eu estou gastando no projeto de mão de obra. E eu também uso esse formato para comunicar com o meu cliente. Ele não precisa, é uma coisa que eu busco e eu procuro combinar com o meu cliente, eu procuro mostrar para ele que o importante para ele é saber como que tá as minhas histórias e as minhas sprints como um todo, como é que está a entrega que ele vai receber, a próxima entrega. E o maior nível de detalhe que eu vou é a história. Então ele sabe que ao final de uma sprint ele vai ter X histórias completadas. Eu não preciso ficar atualizando ele diariamente ou tarefas a tarefas a tarefas a tarefas. Ok? Roberto, pelo que eu entendi, esse modelo não prevê mudanças na sprint. Como mitigar isso quando ocorrer? Opa, Roberto, na verdade ele prevê, sim, prevê bastante, tá?
Tanto que aqui, ó, no quadro 6, né, no quadro 6 aqui, a gente, ao fazer a revisão, a gente já tem um lugar para você jogar diretamente mudanças ou não conformidades, tá? E é claro, esse seria o momento da revisão. Aconteceu mudanças durante a sprint, a gente tem um quadrinho aqui que eu mostrei no começo. Vou tentar pintar de preto aqui, ó. Itens não previstos, tá? Aqui a gente inclui itens não previstos, que podem ser mudanças, podem ser planejamentos que não foram realizados, itens que surgem, né? De repente, você começa com o time ontem, o time tinha 2 itens para fazer, e hoje você começa de novo, o time fala assim, então, a gente foi de aquela atividade, descobrimos que temos que fazer mais isso, mais isso, mais isso. Então, isso também é uma mudança de planejamento. Pode não ser uma mudança de escopo, né, formal, pode não ser um gold plating, porém foi uma alteração de planejamento. Ninguém tinha percebido aquele item ou aquela necessidade de fazer mais atividades. Então a gente inclui nesses itens não previstos e eles passam a fazer composição do backlog, eles passam a compor o backlog da sprint. E mudanças solicitadas pelo cliente, por exemplo, aí, né, com esse cunho aí, com esse formato de mudança mesmo, também podem cair nesses itens não previstos e o time se adequa aí para atender esses itens. É claro que a gente sempre tem que ter atenção que não sendo possível realizar essas mudanças, esses itens vão ser, por mais que eles apareçam ali nos itens não previstos e nas mudanças não conformidades, eles podem ser jogados para o sprint seguinte, né, e ser replanejados quando a gente for planejar a sprint seguinte. Isso vai depender muito da capacidade do time, vai depender muito do tipo da mudança, do objetivo da sprint. Então, tudo isso tem que ser observado quando uma mudança chega, tá? Mas prever mudanças, sim, e a gente segue bastante aí o conceito de atender as mudanças aí, estar preparado para as mudanças, ok? Tem uma pergunta grandinha aqui, deixa eu ver se eu consigo ler ela toda. O Jean está perguntando, Fábio, tenho que gerenciar projetos de implantação de RP que demora em média 1 ano e fazemos a implantação em forma de sprints. Nos pedem um cronograma antes de começar essa implantação. Como fazer isso se fazermos em forma sprint nesses sprints tem histórias que são os nossos clientes que fazem? Jean, né? Ok, Jean. Bom, nesse caso, de qualquer maneira, você vai ter um cronograma. Você vai ter que ter um cronograma macro de sprints e prevendo que você vai ter pelo menos entregas ao final dessas sprints. E a minha sugestão, aí eu teria que analisar esse caso melhor, né, para ver quando que essas histórias chegam, como que elas são definidas, qual a função dessas histórias, mas eu imaginando assim rapidamente para te responder como sugestão de trabalho, e o combinado com o cliente seria um cronograma onde ele consegue enxergar até quando ele tem que me mandar as histórias e até quando eu atendo aquelas histórias que chegaram para ele. Como você comentou, você tem 1 ano e meio para fazer o trabalho. Então, eu quebraria essas sprints aí em 1 mês, ok, posso ter se a gente está trabalhando com 1 mês e meio, desculpa, 1 ano e meio, são 18 meses, 18 sprints. Então, a gente pode trabalhar ou com 18 entregas, eu acho, dependendo do caso, apertado. Então, a gente pode ter, por exemplo, 9 entregas, uma entrega a cada 2 meses, e combinando com ele que eu vou ter sempre uma sprint anterior para analisar as histórias dele, que ele me mandou, fazer um planejamento dessa história, entender essa história e ou melhor, né? Eu vou ter 2 sprints
para fazer a análise do que eu recebi e 2 sprints seguintes para realizar essas histórias e fazer uma entrega para ele. É uma maneira de considerar um cronograma numa situação dessa. Então, o cronograma a gente tem que ter em mente que muitas das vezes ele precisa ser o norte para um trabalho. Ele não é imutável, ele não é escrito em pedra, e o que eu represento no cronograma é uma intenção de trabalho. Então, se eu conseguir demonstrar isso para o meu cliente, se eu tenho um cenário como esse, né, um horizonte de 1 ano e meio, eu preciso mostrar para ele em um cronograma, que inclusive o ideal é que seja refletido aí num plano de projeto, como que eu vou atender as demandas dele, porque pelo que eu entendi, são demandas, né, as demandas vão surgindo aí ao longo do projeto. Como é que eu vou atender essa demanda dele e quais são os tempos de atendimento da demanda, independente do que tem ali dentro, né? É claro que a gente pode ter exceções, você pode receber uma demanda com uma história que você não vai conseguir entregar em 2 sprints, por exemplo. Então isso tem que estar também explicado para ele e refletido aí no cronograma, ok? Mas esse é um caso, percebe que é um caso bem específico, a gente teria que conversar melhor para saber como atender, né? Mas acho que esse ponto de partida aí acho que pode ser interessante. O Marco Fábio, produto pelo Scrum, projeto pelo PMBOK, correto? Mais ou menos, Marco. Depende, né? Depende. Na verdade, tudo isso junto e misturado, né? Então, como é que a gente tem um projeto e sem produto, né? Ou um produto sem projeto? Então, a gente tem as duas coisas juntas e misturadas. A diferença é quando eu estou no, no, no olhar do GP, né, do gerente de projeto, eu estou olhando lá de cima. Então, eu estou olhando de uma forma macro. Eu estou olhando que eu tenho um produto que tem que ser entregue completo em 1 ano. E, por exemplo, eu vou ter 3 entregas ao longo de 1 ano, aonde na primeira entrega eu vou ter o módulo 1, 2 e 3, na segunda entrega o módulo 5 e 6, e no terceiro módulo os outros, ou na terceira entrega os outros módulos. E quanto que isso custa, quanto que eu vou receber do cliente em cada entrega dessa, que recursos eu vou precisar para realizar essas entregas, o que envolve eu trabalhar, né, ou melhor dizendo, o time, né, a empresa fornecedora trabalhar nesse projeto para realizar essas entregas e concluir um produto em 1 ano, e eu paro, entre aspas, eu paro nesse detalhamento, enquanto gerente de projeto. Já o time Scrum entra fundo no detalhamento. Então, o gerente, bem em resumo, né? O gerente de projeto sabe que o produto inteiro leva 1 ano e a entrega 1 vai conter o módulo 1, 2 e 3. E quanto isso custa e quem vai trabalhar nisso, ok? O time de projeto pega essa informação, opa, então nós temos um produto e nós vamos trabalhar o módulo 1, 2 e 3 na primeira entrega. E aí ele entra rodando o Scrum nessa entrega. E aí faz planejamento do que vai conter esse módulo 1, 2 e 3, essa entrega, como que ele vai quebrar isso em histórias, como que ele vai transformar isso em atividades, enfim. Ele começa a detalhar isso e fazer a auto-organização dele e o trabalho para construir esse produto. Porém, o gerente vai estar acompanhando, ele vai estar acompanhando a evolução dessa entrega, desse módulo 1, 2 e 3, porque lá na frente ele vai precisar saber se esses módulos, né, essa entrega foi completada para ele entregar para o cliente e receber aí o, o famoso faz-me rir, né? Se eu estou entregando, eu tenho direito a receber, né? Ok? Então é basicamente isso. Todos estão envolvidos com o projeto e com o produto, porém cada um com uma visão e um âmbito diferente.
Exatamente, Marco. Toda a parte, não gosto muito dessa palavra, tá? Burocrática, mas só para pegar a tua pergunta, exato, né? Custos, infra, contratações, fornecedores, controle financeiro do projeto, fica tudo fora do Scrum, exatamente, tá? Exato, Savênia. Por isso que a gente tem um cronograma, né? Então, eu costumo dizer que usando ou não, a gente precisa de um cronograma porque a gente precisa seguir orientações contratuais, a gente precisa atender expectativas, a gente precisa cumprir prazos. Então, o cronograma é, sem dúvida, um documento necessário e, em alguns casos, obrigatório. Ah, Quanto mais entendimento do escopo a gente tiver, mais fiel o cronograma vai ser. Né? No caso ali, acho que foi o Jean que perguntou, né? Da questão do projeto dele de 1 ano e meio, eu entendi que ele não tinha o escopo definido, ele recebe em um determinado momento. Então, naquele caso, não tem como eu escrever lá o que eu vou entregar, porque ele vai demorar para receber aquela informação. Então, ele faz um cronograma para guiar como que esse trabalho vai acontecer. Se eu já tenho as informações, se eu já sei o que eu vou entregar, quais são as entregas, quais são os módulos, quais são as partes do produto, ótimo. Aí eu reflito isso no cronograma, bem usando a sugestão que eu dei, né? É a forma que eu faço, a forma que meus times fazem. E eu não detalho excessivamente o meu cronograma. Então, se eu preciso seguir uma orientação contratual ou uma expectativa do meu cliente, eu coloco lá para ele, por exemplo, tá? Módulo 1 ou pedaço do produto 1. Mas eu não preciso detalhar para ele o que tem lá dentro. Se o módulo 1, por exemplo, tem. Que o módulo 1 está muito grande, né? Mas se a gente falar de sistema, por exemplo, se o meu módulo 1 tem a tela de cadastro, a tela de relatório, a tela de integração, eu vou ter apenas isso no meu cronograma: cadastro, relatório e integração. Agora, o que tem ali dentro para eu fazer aquela integração, eu não coloco no cronograma, porque esse ser fiel, como você comentou, eu vou ser fiel entregando para ele o cadastro. Ele não precisa saber o que tem lá dentro do meu cadastro. O que tem lá dentro do meu cadastro, as atividades, as tarefas, ficam no quadro e não no cronograma. Ok? Roberto, aí você tem uma questão aí que em algumas vezes foge do, 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 da nossa alçada de decisão, né? Então, se é uma exigência do cliente estar em nível de task, então você tem duas alternativas, né? Ou você simplesmente fala, ok, cliente, eu vou te mandar em nível de tarefa. Ou você procura saber por que ele quer isso em nível de tarefa. Né? Tem muito cliente que ele acha que o cronograma bom, o cronograma bonito, o cronograma que mostra que as pessoas estão trabalhando, é aquele cronograma lotado de task, tá? Que tem aí milhões de tasks. Isso não é verdade. Tá? Isso só dá um trabalho para o GP, dá um trabalho para o time, dá um trabalho para todo mundo. E não reflete trabalho real ou trabalho falso. Então, eu já tive várias situações desse tipo, tá, Alberto? Isso não é exclusividade sua. Eu já me deparei muito com essa situação, que o cliente começa dizendo que ele precisa, ele tem, e é um requisito, é uma necessidade, ele receber o cronograma em task. E eu começo aí um trabalho de relacionamento bem forte, aproximação, gerenciamento de stakeholders para entender por que ele precisa disso, qual o objetivo desse cronograma em tarefa, o que ele vai realmente fazer com esse cronograma em tarefa. E normalmente, tá, na maioria dos casos, teve apenas, se eu não me engano, um caso que isso estava em contrato e por questões de auditoria, por questões jurídicas, a gente teve que manter o cronograma em tarefa. A maioria das vezes, a gente começa apresentando o cronograma em tarefas para diminuir um pouco o conflito,
tá? Para se aproximar do cliente e vai mostrando para ele que não tem a necessidade de um cronograma detalhado dessa maneira. Ele mesmo começa a entender que não há necessidade de um cronograma desse nível, tá bom? Então essa é a sugestão. Tá? Hum, José, tem várias ferramentas de cronograma, tá? A primeira delas e mais famosa é o Project, né? O Project também tem o Project Online, né? Tem o Project Server, tem o para quem precisa de ferramentas mais complexas, o Microsoft Enterprise Project Management, que é o EPM, e outras ferramentas também. Hoje a gente tem muita ferramenta de fornecedores menores, de empresas menores, comparando com o Microsoft, tá? Não estou diminuindo as outras empresas, só comparando aí o tamanho de Microsoft com outras empresas, inclusive excelentes softwares de sistemas de empresas brasileiras. Só não vou citar para não ficar fazendo muita propaganda, mas tem muita coisa, tem inclusive softwares free por aí, Smartsheet, por exemplo, tem o próprio da Project Builder, tem várias outras empresas que fornecem sistemas de gestão de projetos que tem um módulo de cronogramas, tá? Inclusive, se a gente procurar na internet, tem o Open Project, tem Project Free, tem várias ferramentas aí que permitem que a gente utilize Project online e compartilhe ele com, com outros, né? Ou até com cliente, tá? Bom, Roberto, nesse caso, então, a gente não tem muito o que fazer, né? Quando não tem o que fazer mesmo, se o cliente não abre debate, realmente a gente consegue fazer mágica. Mas, não sei, tenta trabalhar com um cronograma de tarefas com o cliente e uma visão mais simplificada dentro de casa, né? Para você não passar essa oneração pro teu time, né? Pode ser uma alternativa, tá? E, bom, pessoal, a gente já passou bastante aí da hora, fico bem feliz aí com todo mundo ainda conectado, mas vamos ir para as perguntas finais, porque eu tenho uma reuniãozinha daqui a pouco. E deixa eu ver a da Ângela aqui se eu consigo responder rápido. A ideia da blindagem seria após entendimento do escopo deste sprint. Para isso, os usuários precisam estar disponíveis a cada início de sprint para que o detalhamento dos requisitos fique bem feito. Tem problema de isso, porque nem sempre o Product Owner dá conta, né? Então, Ângela, na verdade, a blindagem não quer dizer exatamente isso. Não quer dizer que a gente tem que entender tudo antes da sprint e depois se fechar dentro da sprint. Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, em resumo, que o time Scrum trabalha como um time Scrum e ninguém afeta o trabalho dele, independente da gente ter um GP ali, tá? Então é uma combinação entre gerente de projetos PMBOK e time Scrum e Agile Scrum. Porém, quando o time Scrum está trabalhando no Scrum, ele está trabalhando no Scrum. E quando o gerente de projetos está trabalhando na parte dele de tradicional, ele está trabalhando no tradicional. E um não fica atrapalhando o trabalho do outro. A sprint roda como uma sprint normal. Então, se eu preciso conversar com o Product Owner, se o Product Owner precisa falar com o cliente, se o Product Owner precisa ou quer falar com o GP, pode falar. Se a gente quer trazer o GP para participar de alguma cerimônia, pode trazer. O objetivo é sempre manter o time no foco da entrega e manter o GP no foco da gestão macro. Ok? Roberto, se possível, completar a resposta da pergunta anterior sobre controle de burn down e bugs. Ok, Roberto. Acho que tinha uma pergunta grande ali e eu talvez não consegui responder. Então vamos à última perguntinha do Roberto. E tá, eu só não lembro qual foi a perguntinha do burn down.
Como considerar o esforço de bugs? 20%, 30% disponível e, neste caso, controle via burn down pode representar as horas disponíveis da sprint. Sim, Roberto. Olha, nesse caso, a gente sempre tem aquela flexibilidade do depende, né? A gente pode trabalhar sempre com pontos por história, ou a gente pode trabalhar com horas. Então vai depender muito de como o time está maduro, de como o time enxerga horas. Eu posso ter pontos por história nas histórias e esse somatório das histórias ir para o burn down. Eu posso horas nas atividades e pontos por história na história, e aí eu decido junto com o time o que eu vou, se eu vou colocar no burn down a somatória das histórias, e aí eu controlo o burn down apenas por histórias, ou se eu coloco no burn down as horas e eu trabalho no burn down com as horas. Então isso acho que é uma opção do time, como o time quer controlar a evolução, o andamento das atividades. Normalmente a sugestão é trabalhar no nível de tarefas, seja as tarefas por ponto de história ou por hora, e aí você sobe isso pro burn down e controla por hora. Apenas uma observação bem importante. Se você colocar hora, você tem que trabalhar com a hora da história completada e não com a hora do teu dia. Então, se o meu dia passou e o time trabalhou 8 horas, eu não vou baixar 8 horas no meu burn down. Eu vou baixar o número de horas que a tarefa completada representa. Se eu não completei tarefa nenhuma, eu não baixo hora nenhuma, independente do meu dia estar correndo ou não. Ok? Esforço para bug, né? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque esse número de 20, 30, 10, 50 varia muito, tá? Então, é bem difícil a gente ter um número desse sem conhecer o time, sem conhecer o produto que o time desenvolve e sem fazer uma análise histórica de pelo menos umas 3 sprints para saber qual a quantidade de bug que esse time gera, tá? Ou seja, qual é a qualidade de trabalho desse time, ou qual a deficiência de qualidade desse time. Eu tenho times que se eu colocar 10% funciona muito bem, eu tenho times que eu tenho que colocar 50%, porque a qualidade está muito baixa. A qualidade está muito baixa e a gente tem que rodar algumas sprints para melhorar a qualidade desse time e diminuindo esse percentual aí para bug. Então, uma alternativa também, se você tem muito bug, primeiro, né, trabalhar na melhoria. Tem que ter um trabalho de melhoria para diminuir o índice de bug. Essa é a primeira coisa. Bug excessivo não é normal. Tá? A gente pode até considerar que o nível X é normal pelo nosso olhar. Então, o time, a organização, o cliente entende que um número X de bugs é aceitável para aquele tipo de trabalho. Então, ele se torna, entre aspas, normal. E aí a gente trabalha com esse número. Se não tem esse número, se não tem como descobrir esse número rápido e vai ter que rodar algumas sprints para trabalhar esses bugs, separa um time para atender bug, ou separa uma pessoa específica para atender bug e vai jogando isso num Kanban só de bug. Deixa o teu time trabalhar na sprint, produzindo, e deixa um outro time, ou uma outra pessoa, um outro Kanban atendendo bug. Né? E aí você vai conseguir continuar o teu produto e resolver teu bug. Só que tem alguns cuidados. Esse é um assunto bem importante. A gente tem muita coisa para discutir esse assunto de bugs, né? E então estou comentando algumas sugestões rápidas aqui, mas tem que ser um assunto bem trabalhado, porque até essa ação de você separar uma pessoa, separar um time, pode gerar outros problemas, que é o teu time principal faz entregas ruins, faz entregas de baixa qualidade, porque ele sabe que o outro time vai corrigir para ele. Ele vai ter outra pessoa corrigindo para ele. Então isso gera
baixa qualidade, pode gerar baixa qualidade. Então a gente tem que colocar alguns mecanismos para controlar o principal, para o principal entregar com qualidade, continuar entregando com qualidade, e esse segundo time apenas atuar em bugs, realmente aqueles bugs que passaram em todos os processos de qualidade e a gente tem que atuar neles para atender o cliente. Ok? Acho que é isso, pessoal. Ainda tá pintando perguntas ali, mas a gente já vai chegar a 1 hora aí de palestra, passou bastante aí do tempo. Fico bem satisfeito aí mais uma vez com essa conversa da gente aí. Mais uma vez a gente passou do horário, mas o pessoal bem empolgado e bem interessado aí no assunto, tá? Só para fechar aqui então, eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, para a gente fechar, deixar uma mensagem final aí, que eu costumo dizer assim, né? O que é melhor, o Scrum ou o PMBOK? Na verdade depende, né? Quando a gente quer comer uma sopa, por exemplo, o que a gente usa? Pelo menos eu uso uma colher. E quando a gente quer comer um macarrão aí, esse macarrão espaguete com molho bem sequinho, eu como com garfo, né? E se a gente quiser comer, então, uma sopa de macarrão? Aí complicou, né? Eu uso aí o garfolher, né? Ou seja, é uma combinação aí de garfo com colher para mostrar o seguinte, pessoal, depende, né? Então, vai ter os momentos que o Scrum vai funcionar muito bem, só ele, beleza, mete bala, usa, esquece o PMBOK. Vai ter os casos que o PMBOK vai funcionar muito bem, eu vou precisar de controles, monitoramentos tradicionais, e vai funcionar sozinho também. Então, mete bala, usa o PMBOK e, entre aspas, esquece o Scrum. E vai ter aquele caso que eu vou precisar usar os dois, vai funcionar muito bem os dois. Então, fantástico, abraça os dois e vai embora em busca do resultado. O objetivo sempre é melhor resultado para a minha empresa e para o meu cliente. Né? Então, se eu puder usar um, eu uso. Se eu puder usar o outro, eu uso. Se eu puder usar os dois, melhor ainda, vou usar também. Para quem gostou aí, galera, desse bate-papo, um bate-papo aí bem rápido, mas acho que foi bem bacana. Mas aí tem meu blog, para quem quiser pegar mais algumas informações e até conversar mais comigo aí e sobre esses assuntos, quem sabe dar um apoio aí na empresa de vocês, no trabalho de vocês. Tem aí o www.fabiocruz.com.br, que é o meu site. Se vocês colocarem lá no finalzinho do endereço barra blog, já cai direto no blog, onde tem bastante conteúdo, vídeos, posts, ok? Tem o meu livro, que fala bastante sobre isso que a gente falou agora rapidinho, dessa união, e fala de uma forma completa de como usar, algumas dicas de como não usar também, né, para funcionar, ok? E por último aqui, os meus contatos, e agradeço mais uma vez a todos vocês, e mais uma vez aí a Project Builder pelo convite e pela organização desse webinar. Aproveitando também o pessoal da Project Builder disponibiliza a apresentação gravada, então quem quiser assistir depois ou indicar para um amigo aí, fiquem à vontade. E me procurem aí no contatos e a gente bate mais um papo. É isso. Para quem eu não consegui responder, tá? O Roberto tá comentando ali de uma resposta indireta e tal. Então, se eu deixei de responder, desculpem, por conta do tempo mesmo. Mas me mandem um e-mail, entre no blog lá, tentem falar comigo ou pelo blog ou por e-mail que eu vou, dentro do possível, responder para vocês. Tá? Vai ser um prazer aí continuar essa conversa offline, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos, um bom final de sexta-feira e até a próxima. Abração. Tchau, tchau.